Olá, professores! Sejam bem-vindos. Esse é o segundo encontro de ATPC, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina, estou como PCNP de Geografia, na Diretoria de Ensino, região de Campinas Oeste. É um prazer recebê-los em mais esse novo encontro. Bom, professores, vamos lá então? Nesse slide, nós temos aí um QR Code para que vocês possam fazer a interação juntamente conosco aqui da Diretoria de Ensino. Por meio desse QR Code, vocês vão poder fazer sugestões para as próximas pautas de ATPC ou até mesmo perguntas referentes a esse encontro. Algo que é muito importante informar-los também é que a presença de vocês no ATPC ela está sendo contabilizada pelo professor coordenador da escola. Então, qualquer dúvida referente à presença em ATPC, converse com seu coordenador ou mesmo com o gestor da escola. Ele irá responder essas dúvidas para vocês. Então, vamos para o nosso encontro? Bom, a pauta do nosso encontro. A pauta do nosso encontro, no primeiro momento, nós vamos ter uma reflexão. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre o documento orientador, as atividades escolares não presenciais, planejamento, que é o foco dessa nossa pauta de hoje. Nós vamos ver a importância, os desafios atuais, procedimentos essenciais, forma de participação dos estudantes, uma sugestão de atividade impressa e a sugestão de plano e os links. Vamos lá? Então, nós temos aí nesse slide uma belíssima imagem, uma representação cartográfica, né? Muito bonita mesmo. Nós temos aí um instrumento que nos orienta, nos dá um norte, que é a bússola. Por que será que nós colocamos aqui esse instrumento? Nós colocamos esse instrumento para falar da importância da gente definir um norte para que a gente possa atingir um objetivo. Nós utilizamos geralmente sempre um instrumento para que a gente possa alcançar um objetivo, né? Um instrumento que define nossas ações, que nos dá pressupostos. E nesse caso dessa reunião, assim como das outras reuniões que virão, nós temos o documento orientador, atividades escolares não presenciais, que nos dão aí os pressupostos, os caminhos, né, orientações para que nós possamos seguir neste momento tão singular. Bom, esse documento orientador ele foi apresentado na reunião anterior e aqui nós novamente estamos apresentando porque ele foi reformulado, ou melhor, atualizado. Então, nós agora temos a versão de maio de 2020. Vocês poderão acessá-lo para obter maiores informações e esclarecer dúvidas de como prosseguir nesse momento de atividades escolares não presenciais. Então, vamos lá, então? Primeiro, um aspecto muito importante, tá? Nós falamos no encontro anterior e é muito importante ter isso em mente durante o nosso planejamento de atividades não presenciais, que é considerar os diferentes públicos de estudantes que nós temos na escola. Então, o documento orientador coloca que é primordial nós considerarmos a diversidade de estudantes para que nós possamos planejar nossas aulas a fim de atingir a aprendizagem de todos. Tá? Algo importante também posto para nós é que apesar disso, dessas orientações que nós vamos passar para vocês, de sugestões que nós vamos passar para vocês, é a comunidade escolar, é o professor que tem autonomia para progredir de acordo com o conhecimento dos seus alunos. Então, são vocês, os agentes, que vão escolher a melhor forma de conduzir a aprendizagem dos alunos, porque, afinal de contas, são vocês que conhecem a realidade dos nossos alunos, são vocês que trabalham com eles. Bom, no final aqui dos nossos slides, dessa página, nós temos aí o acesso ao documento orientador. Então, vocês poderão clicar nesse link e assim consultar esse documento e obter maiores informações. Então, vamos prosseguir? Planejamento. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco do encontro de hoje.
Bom, nós vamos falar então um pouquinho da importância de planejar. Por que é importante planejar? É importante planejar porque o planejamento ele vai nos possibilitar pensar a respeito dos caminhos que nós temos a seguir. O planejamento é uma tarefa muito importante, primordial nas atividades escolares. Todos os professores fazem, todos os professores planejam a melhor forma de alcançar ou de consolidar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, por meio do planejamento, nós vamos refletir qual é o melhor caminho para realmente alcançar esse objetivo. Nós vamos possibilitar escolhas mais seguras e assim evitar o desgaste de um tempo perdido, principalmente com relação a equívocos que possam surgir. E nós vamos também possibilitar rumos alcançáveis de trabalho. Então vamos lá? Bom, para a gente planejar, principalmente nesse momento de pandemia, há uns desafios, muitos desafios. O primeiro desafio que nós temos aqui é uma nova forma de aprender e ensinar. Nesse momento de isolamento, de afastamento social, onde nós estamos distante dos nossos alunos, nós temos que nesse momento pensar em formas de atrair a atenção do nosso aluno, interesse, mesmo à distância, pela aprendizagem. Aí nós sugerimos metodologias ativas de aprendizagem, como resolução de problemas, o trabalho com projetos que estimulariam a participação do nosso aluno e o desenvolvimento do protagonismo juvenil por parte dele. Um outro desafio que nós temos nesse momento é a preparação de atividades não presenciais. Seria principalmente a organização do tempo dessas atividades. Como fazer com que o meu aluno realmente tenha foco e empenho em desenvolver aquela atividade. Então, uma sugestão que nós ofertamos para vocês nesse momento é organizar atividades com um objetivo bem claro, para que esse aluno realmente otimize seu tempo para fazer aquela atividade. E deixar claro também a metodologia que será utilizada para o desenvolvimento dessa atividade. Assim, o aluno saberá que passo tomar para desenvolver ou para alcançar aquela aprendizagem. E deixar claro para o nosso estudante como ele vai ser avaliado, quais os critérios que vão ser utilizados para checar a sua participação, para acompanhar a sua participação. Isso é muito importante. Bom, e para o planejamento, nós temos alguns procedimentos essenciais. Um dos procedimentos essenciais que nós vimos no encontro anterior, e que nesse encontro nós vamos falar um pouquinho, é a respeito dos recursos. É importante saber os recursos que nossos alunos têm para que nós possamos planejar uma atividade que de fato contribuirá para a aprendizagem desse aluno. As habilidades que esses alunos possuem, será que eles já alcançaram as habilidades essenciais, priorizadas pela SEDUC, ou ainda não? E se alcançar essas habilidades, compete a nós, nesse momento, enquanto professores, proporcionar o avanço no desenvolvimento das habilidades do bimestre. Então vamos lá ver um pouquinho a respeito disso? Bom, recursos. Para nós planejarmos nossas aulas, é muito importante, nesse momento, saber o que os alunos dispõem de recursos. E vocês vão perceber que nesse quadro elaborado por nós, sempre vai ter ao menos um recurso, que no caso aí é material impresso. Tá? Então, ao menos um recurso esse quadro possibilitará para que nós possamos pensar na aprendizagem e no desenvolvimento de atividades para os nossos alunos. Por que nós colocamos materiais impressos em todos esses 4 recursos aí presentes nesse quadro? Nós colocamos materiais impressos porque as escolas receberam material do governo. E as escolas, há 2 semanas atrás, disponibilizaram materiais para os alunos, materiais impressos com cadernos do aluno, livros didáticos, por exemplo. Tá? E é importante salientar que quanto mais possibilidades de trabalho o professor disponibilizar para os alunos,
mais possibilidades de aprendizagem esses alunos terão. Isso, é claro, de acordo com os recursos que eles dispõem. Por exemplo, um aluno que possui TV aberta, o professor poderá trabalhar com olhar na grade de programação da TV aberta e sugerir aulas para que os alunos possam acompanhar. E depois até mesmo pedir para que os alunos façam relatórios, respondam questionários referentes a essa aula. Essa é uma forma de trabalho, uma possibilidade de aprendizagem ali, ofertada pelo professor. Um outro recurso que os alunos dispõem, ou seria podem dispor, é a possibilidade do uso do celular com e-mail institucional. Eles poderão acessar o aplicativo do Centro de Mídias e o professor poderá conversar com eles também por meio do Google Classroom, sugerindo atividades, interagindo. Um outro recurso seria o acesso à internet. Aqueles alunos que dispõem de acesso à internet, celular ou computador, o professor poderá trabalhar com eles pelo próprio Centro de Mídias, pelo Google Classroom, pelas plataformas digitais ou até mesmo por meio de comunidades virtuais como o Face. Muitas escolas nós temos conhecimento que colocaram nas páginas no Face as atividades para que os alunos pudessem ali desenvolver nesse período de afastamento, isolamento, distanciamento social. Nós também podemos fazer o uso, no caso daqueles professores que possuem blog, tá? Desse tipo de instrumento para facilitar o trabalho, para proporcionar aprendizagem para os alunos. Alguns professores também têm utilizado o WhatsApp para conversar com os alunos e até mesmo YouTube, gravado aulas e disponibilizado aulas para esses alunos. E é claro, para aqueles alunos, nós sabemos também que há alunos que não têm recursos, não disponibilizam de TV aberta, de celular, nem de acesso à internet, por motivos variados. Então, a esse aluno é muito importante, ao menos, possibilitar a questão da utilização de materiais impressos, para que eles possam, nesse momento, também executar ali atividades e desenvolverem aprendizagem. Habilidades priorizadas pela SEDUC. Esse é o segundo aspecto que nós temos aí. Após a retomada das aprendizagens, será importante avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. A SEDUC realizou um levantamento de quais habilidades seriam essenciais para serem trabalhadas durante o primeiro bimestre. Nós vimos isso daqui um pouquinho no encontro anterior, tá? E nós vamos falar mais um pouquinho aqui a respeito. A SEDUC fez uma lista de algumas habilidades essenciais. Essas habilidades, elas utilizaram para ser definidas 4 critérios. Presença no material de apoio, se são habilidades essenciais para o percurso de aprendizagem dos alunos, se são habilidades que os alunos conseguem desenvolver sozinhos, sem a mediação física do professor, digo, a mediação presencial do professor. E também atividades, ou melhor, habilidades que possuem um tempo compatível para serem desenvolvidas. Então, nós temos aí aqui também a lista dessas habilidades e eu vou apresentá-las um pouquinho para vocês. Nós temos aqui nesse quadro, no primeiro bimestre, a quantidade de habilidades previstas para o ano, série, e aqui ao lado nós temos a quantidade de habilidades priorizadas neste momento. Então, nós vamos perceber que para o ensino fundamental, anos finais, foram priorizadas 4 habilidades. E para o ensino médio, 2 habilidades. Bom, é importante observar esse quadro que nos apresenta as habilidades priorizadas do 6º ano, observar alguns pontos muito importantes. Primeiro, unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Nós vamos ver aqui que foram valorizadas 3 unidades temáticas, tá? Nós temos um total de 5. A priorizada foram 3, nesse caso. E aqui o código EF de ensino fundamental, 06 de 6º ano, G
E de geografia, 01, habilidade 1. Descritor se refere à habilidade e o objeto de conhecimento aos conteúdos. Então, vamos voltar aqui. Quero chamar a atenção para vocês em relação ao verbo. Olhem, descrever elementos constitutivos da paisagem. Se vocês observarem, descrever é algo simples em relação a comparar. Depois nós temos um outro verbo na próxima habilidade, analisar. Então, se nós formos notar, observar bem, as habilidades elas possuem uma progressão e elas se tornam mais complexas ao longo do ano série, tá? Então, nós observamos aqui nessa habilidade 01 que há dois verbos, duas ações esperadas do nosso aluno, descrever e também comparar as modificações. Enquanto que na habilidade 02 ele vai analisar. Para você analisar, pressupõe-se que você tenha o conhecimento, a habilidade de descrever e no momento posterior ao analisar, ele vai comparar também as modificações. Então, isso é muito importante nós observarmos esses verbos aqui relacionados às habilidades. Algo que eu quero chamar a atenção de vocês também é com relação a esse asterisco. Este asterisco significa que essa habilidade ela não estava prevista na BNCC, mas devido à sua importância foi inserida no currículo paulista. Tá? Então, sempre quando nós encontrarmos esse asterisco, significa isso. Tá? Vamos para o próximo slide, então. Nós vamos ver aqui que nós temos as habilidades do 7º e do 8º ano, são 4 para cada ano, tá? Aí nós temos também do 9º, mais 4, e a do a do ensino médio, que eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez também. No ensino médio, lembre-se que nós não temos o currículo paulista. O currículo paulista ele foi para consulta, ele estava em consulta pública até esses dias, né? O currículo paulista e a implantação dele é prevista para o ano de 2021, para o ano que vem, e para o momento nós utilizamos ainda o currículo do Estado de São Paulo, que é o currículo vigente, que é o currículo capa preta. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver que o quadro ele está um pouquinho diferente. Ele não está totalmente preenchido como o quadro dos anos finais. Olha lá. Nós não temos unidade temática, porque no currículo do Estado de São Paulo não havia esse campo preenchido, e nem o código da habilidade também não havia, não há isso. Né? Para o currículo paulista, que está agora em fase de definição, ajustes finais, que será implantado o currículo paulista em 2021, nós teremos esses campos preenchidos. E aqui nós temos o descritor, que lá no currículo do Estado de São Paulo são as habilidades e o conteúdo. Bom, temos aqui também do 2º e 3º ano do ensino médio. E algo que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vimos até então o quadro com as habilidades priorizadas. Agora nós temos aqui, para o nosso planejamento, atingimos as habilidades priorizadas nesse período. O aluno que já avançou, que já realmente demonstrou aptidão nessa aprendizagem, dessas habilidades priorizadas, nós temos que avançar nas outras habilidades do bimestre. Para isso, nós vamos recorrer ao organizador curricular. Aqui vocês têm um link para acessar o organizador curricular dos anos finais e aqui embaixo do ensino médio. Bom, o organizador curricular, aqui vocês podem ver também a quantidade de habilidades previstas para cada ano e série. Aí vem uma pergunta. Professora, como eu vou saber
acompanhar se meu aluno desenvolveu ou não determinada habilidade. Para que eu possa acompanhar se meu aluno desenvolveu ou não determinada habilidade, compete a nós, enquanto professores, propor atividades diferenciadas para verificar isso. Para aquele aluno que está, de certa forma, conectado, nós podemos utilizar a questão de imagens de produção escrita, pedir para eles, ao realizarem determinada produção escrita, e tirarem uma foto e enviarem para nós, para que nós possamos comprovar ou acompanhar essa aprendizagem desse aluno. Podemos pedir também para que eles façam podcasts, gravem áudio da realização de determinada atividade, ou até mesmo possibilitar a participação em fóruns, para ver ali a desenvoltura da oralidade, da participação, da defesa de ideias, da criatividade do nosso aluno. Agora, para aqueles alunos que não for possível isso, nós poderemos propor atividades impressas que poderão ser entregues na própria escola ou no retorno às aulas, quando as atividades presenciais voltarem a ser desenvolvidas. Isso tudo em comum acordo, é claro, em diálogo com a equipe gestora, porque é ela que vai definir, mediante os procedimentos de higiene e segurança adequados, qual o melhor momento para que esses alunos possam retirar as atividades ali. Uma coisa muito importante também, que eu não disse para vocês, é com relação à questão das competências. As competências, elas estão totalmente articuladas com as habilidades. São as habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades priorizadas ou das habilidades do componente do organizador curricular, são elas que vão permitir o desenvolvimento, o instrumental para o desenvolvimento de competências. Então, nós temos na questão da geografia 7 competências principais, ou 7 competências gerais, onde uma eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento, que é utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade e natureza, e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa competência? Porque essa competência tem relação com a atividade que nós vamos sugerir para vocês. Bom, então nós vimos aí um pouquinho a respeito da importância do planejamento. Nós vimos que para planejar nós temos que saber os recursos que nossos alunos têm. Nós vimos que é importante ter o foco nas habilidades priorizadas pela SEDUC, naquela lista de habilidades. Nós vimos que as habilidades possuem relação com as competências, as habilidades são instrumental para o desenvolvimento das competências. Nós vimos que se o aluno já avançou no desenvolvimento das habilidades priorizadas, compete a nós, professores, proporcionarmos outras formas de trabalho para aprofundamento, ampliação das competências e das habilidades do bimestre. E aqui nós temos algumas sugestões de atividades. Bom, aqui nós temos uma atividade presente no caderno do aluno, situação de aprendizagem 1. São Paulo faz escola 6º ano, versão estendida. Um professor me perguntou, pelo aquele link de interação na reunião anterior, a respeito desse material, o caderno, o material de apoio, o caderno do aluno, se esse material foi distribuído, ou melhor, por que esse material não chegou às escolas? Bom, esse material, ele foi distribuído somente por via digital, ele não foi encaminhado às escolas. O material do 2º bimestre foi encaminhado às escolas, as escolas já receberam do 2º bimestre, apesar que o nosso 1º bimestre termina agora dia 29, de maio. Bom, então aqui nós temos uma sugestão de atividade. Como esse material ele não está disponível de forma material, nós só temos ele de forma digital,
eu estou aqui, por meio dessa atividade, sugerindo uma adaptação. Então, nós temos aí a situação de aprendizagem 1, a unidade temática sujeito e seu lugar no mundo, o objeto de conhecimento e identidade sociocultural, habilidade do currículo paulista EF06G01, aquela que eu li para vocês no momento que nós estávamos vendo as habilidades priorizadas, que é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e uso desses lugares em diferentes tempos. Tem a habilidade 15 também, mas essa no caso nós não vamos trabalhar aqui, tá? Bom, aí nós temos a atividade impressa, ou melhor, está em versão digital. Ele tem aqui uma série de questionamentos no caderno do aluno, na página 40. E depois, que seria um momento de aquecimento, de entrosamento do aluno com esse objeto de conhecimento. E depois tem as questões, o item A e o item B, para ele identificar elementos naturais na paisagem, explicar esses elementos. Aí vem para a minha sugestão de adaptação. Bom, a sugestão aqui, ela é bem simples, pessoal, bem simples mesmo. Por quê? Porque aí eu não conheço, eu tenho ideia aqui de um aluno X, né? Pode ser que o aluno que vocês tenham lá na sala de vocês, ele tenha um conhecimento mais avançado ou esteja um conhecimento inferior a esse que eu coloquei aqui. Então, vocês vão adaptar essa atividade de acordo com a realidade do aluno de vocês. Então, eu procurei ser mais simples aqui. Mais simples e, ao mesmo tempo, objetiva, tá? Então, eu coloquei um texto aqui introdutório, uma apresentaçãozinha para despertar a atenção deles. Hoje iremos estudar sobre paisagem. Para isso, vamos seguir um pequeno roteiro. Será muito legal. Vamos lá? Atividade 1. Pedir para fazer um desenho ou mesmo recortar e colar de uma paisagem que ele gosta. Assim, nós poderemos, no segundo momento, trabalhar com o conceito de lugar, né? Aí eu pedi no item B para escrever no caderno os motivos que fazem ele gostar da paisagem. No item C, o que são elementos naturais, ver se ele tem um conhecimento a respeito de elementos naturais. E para ele explicar, né, a capacidade de argumentação deles. E aqui no item D, falei dos elementos artificiais, falei que eles são construídos pelo homem, já introduzi uma informação, um conhecimento para eles. E é questionado se eles têm nessa paisagem elementos artificiais ou não, para eles identificarem, descreverem. Né? Nós já estamos trabalhando com a habilidade de descrever. E aqui já tem no item E uma atividade para que eles possam analisar. Né? Escreva em seu caderno quais seriam os elementos mais novos, eles vão analisar. E quais seriam os mais velhos, quais forças podem tê-los produzido ou modificado. Então, eles vão analisar, vão sugerir, né, algumas possibilidades aí. Aí nós temos a possibilidade de adaptação 2, tá? É comum encontrarmos imagens antigas de uma mesma paisagem, por exemplo, uma imagem do centro de Campinas, de um parque onde nossos pais estiveram, ou até mesmo do local onde hoje a escola está. Você já viu uma foto antiga e uma mais atual de uma mesma paisagem? Qual era a paisagem? Você observou modificações? Escreva as modificações que observou. Então, aqui é mais uma atividade para eles refletirem, de reflexão, de comparação. E aqui eles estão fazendo analogia também. É um outro elemento da geografia, um conceito de analogia. Eles vão fazer comparações, o mais antigo com o atual, e vão descrever. E tem uma atividade que eu coloquei aqui, uma questãozinha, para ter um feedback, uma avaliaçãozinha do que eles estão aprendendo. Você gostou das atividades? Escreva resumidamente o que aprendeu.
Então, por meio dessa atividade, o aluno já vai estar avaliando, e nós também, professores, acompanhando esse feedback do aluno, essa aprendizagem dele. Outras possibilidades. Então, essa daqui seria uma possibilidade de atividade impressa para aqueles alunos que não possuem celular, que não possuem acesso à internet, que têm dificuldade de acessar a TV aberta, e também para os alunos que possuem esses recursos. Então, ela seria uma atividade para os alunos que não têm e também complementar para os que têm. Bom, outras possibilidades de trabalho. Nós poderíamos trabalhar com a letra de uma música que aborde o tema paisagem. No caso, eu não posso aqui falar para vocês, como a nossa aula está sendo gravada, tem a questão dos direitos autorais, não vou sugerir nenhuma letra de música, mas vocês podem jogar na internet, no YouTube, lá, música sobre paisagem, vocês vão conseguir obter várias. E podem pegar a letra dessa música, imprimir, pedir para os alunos interpretarem essa música, desenharem o que imaginam ouvindo essa música ou cantando essa música, e elaborar um roteiro de perguntas a esse respeito. Ao invés de fazer o desenho, aqui como eu coloquei na atividade 1, eles poderão trabalhar com um desenho referente ao que se passa na música. Uma outra possibilidade de trabalho também é com relação ao Facebook. Tem muitos grupos do Face que trabalham com imagens antigas, o município antigamente, o município atual, né? Então vocês poderão acessar e também compartilhar essas imagens com seus alunos. E planejando para concretizar essas nossas atividades, nós temos aí a sugestão de um plano de aula semanal, que foi no boletim DECOI, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, boletim número 33, no dia 30 de abril. Lá ele tem um plano semanal de aulas, onde vocês poderão preencher com o nome, componente curricular, objetos do conhecimento, habilidades e competências gerais, lembra das competências gerais de geografia, o desenvolvimento e estratégias, colocarem aqui as estratégias, os recursos que irão utilizar, né, e a avaliação e sistematização. Bom, então era isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês neste momentinho, tá? Espero que tenha sido proveitosa essas dicas com relação ao planejamento, sugestão aí de um roteiro, ou melhor, sugestão de uma atividade adaptada do caderno do aluno. E aqui nós temos os links de acesso a materiais de apoio ao currículo paulista, caderno do aluno, caderno do professor, e também dos anos finais e também do ensino médio, tá? Então, agradeço a presença de vocês e até uma próxima reunião.